Programa Visão Espírita. Apoio. América Chaves Seguros. Seguro é proteger sua vida e seu patrimônio. Livraria Espírita Verdade e Luz. Desde 1959, divulgando o espiritismo em Ribeirão e região. New Face Centro de Beleza. Há 20 anos trazendo o melhor da beleza para você. E Casa do Açougueiro. O que você procura, aqui tem. O programa Visão Espírita pede licença para entrar no seu lar, levar-lhe uma mensagem de fé, de otimismo, de paz e de muita esperança. O programa Visão Espírita tem a grata satisfação de receber o amigo, companheiro, trabalhador da divulgação dos ideais do Evangelho e do Espiritismo, Edgar Tão. Bem-vindo ao programa Visão Espírita, Edgar. Zola, mais uma vez, amigos e amigas, sejam todos muito bem-vindos ao Visão Espírita. Edgar, o tema para o nosso diálogo hoje é Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Edgar, por que Jesus Cristo? Muito bem, amigos e amigas, esse tema é interessantíssimo, sobretudo porque remonta a uma afirmação paulina na Carta dos Hebreus, demonstrando a imutabilidade de Jesus, né? Agora, em relação à pergunta particularmente, por que Jesus Cristo, naturalmente ela faz uma referência direta a nós, cristãos, né? Aliás, essa pergunta ela tem a ver com o próprio desenvolvimento da personalidade religiosa ocidental, né? O nome Jesus Cristo, e eu quero já abrir essa questão trazendo essas duas forças, essas duas referências. Ele une dois aspectos fundamentais para a compreensão de Jesus no cristianismo, evidentemente, de quem ele é, do que ele significa para o cristianismo. De um lado, é claro, nós temos Jesus como um nome pessoal, uma figura histórica. De outro lado, portanto, nós temos uma adjetivação, Cristo, que se trata, antes de tudo, de uma afirmação da missão e identidade espiritual e teológica de Jesus. Lembremos que o nome Jesus é anunciado por um anjo que visita José em sonho, que estava alimentando intimamente a sua declinação diante do casamento com Maria. Esse anjo surge em sonho e diz: José, tranquilize o coração e continua com Maria, porque ela guarda no ventre o Messias, o Salvador, e você vai dar o nome a ele de Jesus. Que era um nome, André Zola, amigos e amigas, comum, era um nome relativamente comum àquela época, porque sinalizava, de origem hebraica, Jesus vem de Yeshua, ou ainda Yahvé, né? Que significa Deus salva ou ungido, aquele que é ungido. E por isso mesmo era um nome relativamente comum que demonstrava por parte dos hebreus a expectativa diante da própria libertação desse povo e da figura messiânica que um dia haveria de surgir para o povo judaico. Uh, Além dessa referência, é claro, nós vamos encontrar essa outra Cristo, que essa sim é uma adjetivação que só vai surgir mais fortemente depois que o cristianismo primitivo, após a crucificação e ressuscitação de Jesus. Ainda assim, há referências no Novo Testamento que tratam, sobretudo em Pedro, com Pedro, né, que afirma: Tu és o Cristo, o Filho de Deus, o enviado, que faz uma referência mesmo a essa figura messiânica, salvadora e libertadora. O anjo do Senhor pedindo para José colocar o nome do filho como Jesus, já vai dizer: ele será o salvador de todos os pecadores e seus pecados.
Edgar, isso tem a ver com a personagem, né, histórica que é Jesus de Nazaré. Sem dúvida. Como definir então Jesus de Nazaré? Olha, definir Jesus não é tarefa para muitos, né? É tarefa para poucos. E na impossibilidade de eu próprio fazer isso, eu faço questão de trazer uma referência, não uma definição, mas uma proposta apresentada por Allan Kardec, que comenta a questão 625 do Livro dos Espíritos, que trata em torno de Jesus, né? Que vai defini-lo aí sim como modelo e guia para toda a humanidade. E Kardec vai dizer: para o homem, Jesus constitui o tipo da perfeição moral a que a humanidade pode aspirar na Terra. Vejamos então a excelsitude da figura de Jesus para a humanidade como um todo. Kardec continua: Deus nos oferece como o mais perfeito modelo, e a doutrina que ensinou é a expressão mais pura da lei do Senhor. Por quê? Sendo ele o mais puro de quantos têm aparecido na terra, o Espírito Divino o animava. Então nós podemos vê-lo assim, né? Total e integralmente identificado com Deus, o Espírito Divino, a presença de Deus, o animando em todas as suas realizações, e Jesus representando para nós o grande modelo, o grande guia que podemos aspirar a ser num futuro longínquo, muito embora que todos anelamos. Então, Jesus de Nazaré e Jesus Cristo são a mesma pessoa. Ah, ainda são a mesma pessoa. Muito embora, Zola, haja tentativas inúmeras de separá-lo ou então de considerá-lo apenas isso ou apenas aquilo, né? Essa visão histórica, aliás, ela vai se formando com o tempo e já há um consenso que aceita a existência de fato de um Jesus de Nazaré, descartando aí, entretanto, os aspectos, vamos dizer assim, da sobrenaturalidade de suas ações, né? Os historiadores, portanto, de uma forma geral, a grande maioria, vai de fato confirmar a existência de Jesus de Nazaré, sobretudo porque há fontes hoje já fartamente observáveis, como por exemplo, a princípio, eu quero citar algumas aqui, o próprio Evangelho, os próprios Evangelhos, né, que nós não podemos descartar como fonte histórica, as cartas de Paulo, que de igual modo trazem a presença de Jesus em todas elas, evidentemente, podemos chamá-los aí, portanto, de fontes cristãs. Há outras fontes judaicas, como, por exemplo, o livro de Joséfo, né, de Flávio Joséfo, que era judeu, não obstante mais tarde ter sido acolhido e tratado como cidadão romano. Então, Flávio Joséfo escreve, como historiador do século I, ele escreve, por exemplo, um livro chamado Antiguidades Judaicas. E lá há um capítulo chamado Testemunium Flavianum. E nesse capítulo, Flávio Joséfo faz referência a Jesus como um homem sábio, fala sobre sua crucificação, seus seguidores. Também há uma referência onde ele afirma ser Tiago o irmão do Cristo. Ali ele já assume uma provável adjetivação de Jesus como Cristo. Agora, ele era judeu e depois cidadão romano, portanto, ele não cria, vamos dizer assim, no Messias propriamente dito. Entretanto, ele vai dizer que muito provavelmente ele seria, segundo as tradições, o Cristo. Então, nós temos aqui fontes cristãs, nós temos as fontes judaicas e há também as fontes romanas, Ola. Como, por exemplo, registros encontrados em Tácito, historiador também romano, em Suetônio e em Plínio o Jovem, livros que esses romanos escrevem fazendo referências a Jesus ou a crucificação. Aliás, olha, a crucificação hoje, por parte dos historiadores, é o evento mais conclusivo em função das suas inúmeras fontes de registro de que Jesus, portanto, havia mesmo existido e foi mesmo crucificado. Então, nós temos a comprovação histórica de várias fontes de Jesus de Nazaré.
e uma das fontes admite um Jesus, o Cristo. É isto que Ela está sugere, até ela, o ela momento sugere isso. sugere. Agora, as fontes cristãs do Novo Testamento, essas são unânimes, Sim, evidentemente, né? Lembra que Pedro já vai fazer a referência, e Paulo de Tarso, então, é o que mais destaca a figura de Jesus como Messias, né? Como ungido, como o Salvador, como o Cristo aguardado por todos. Muito embora o judaísmo não acredite nisso, lembremos disso, né? Eles não aceitam a figura de Jesus como o enviado, o Messias, mas sim como um profeta. Cristo, o Cristo é o Messias, segundo o entendimento cristão, o entendimento do cristianismo. Mas, trazendo para um contexto de novo histórico, o Cristo foi condenado pelo povo da sua época e ele era o libertador. Por quê? Ô, Zola, para você ver a incoerência, né, do que isso significava. E assim, em analogia, ainda hoje muitos de nós continuamos crucificando Jesus, né? Vale ressaltar aqui. Agora, há um detalhe importante. Sem nos aprofundarmos nas questões históricas, Jesus inicialmente ele foi essencialmente crucificado porque a sua mensagem, as suas mensagens e as suas ações de alguma forma desafiavam tanto as autoridades judaicas da época, como também a ordem política romana. É importante ressaltar, né? Enquanto os líderes religiosos judaicos o viam especialmente como um blasfemador, como aquele que se dizia filho de Deus, portanto, e ameaçava de alguma forma o sistema religioso, porque, sobretudo, criticava com veemência e com firmeza a hipocrisia farisaica da época, isso era bastante perturbador para todos, né? Por outro lado, os romanos, depois, eu diria, estimulados pela alta elite judaica da época, vão vê-lo como um possível e potencial agitador das multidões. E nós sabemos que Roma não aceitava nenhum tipo de revolta da população ou ameaças ao seu poderio e domínio, evidentemente. Então, há, nesse processo de crucificação, os aspectos religiosos, né, onde destacamos naturalmente essas referências trazidas, e há também as razões, eu diria, políticas, sobretudo as relações com os romanos, que procuravam, antes de tudo, estabelecer ali um nível certo de pacificação entre os judeus e, essencialmente, o medo das revoltas, né? Então, são aspectos, assim, eu diria, primários e fundamentais que estimularam Jesus, que era, antes de tudo, para todos ali, continua sendo até hoje, sob esse aspecto revolucionário de sua postura ético-moral, um potencial ameaçador às instituições estabelecidas da época. Historicamente, a religião dominante da época, os religiosos da época, são aqueles que irão articular para que Jesus chegue a Roma Sem dúvida, e provoquem tudo o que aconteceu. É isto? sem dúvida. Porque até então, lembre-se que Pôncio Pilatos hesita ali entre aceitar ou não as acusações, não vê nenhum tipo de problema com Jesus, não é? Entretanto, mostra essa ambiguidade em que ele se vê, de uma certa forma, inclinado para o controle do domínio judeu, né? Sobretudo com aquela agitação e frenesi coletivos diante da figura de Jesus provocada ali, no momento do julgamento especialmente, e o assédio das lideranças judaicas da época, demonstrando o contrário, que ele era sim uma potencial ameaça ao status quo judaico, à relação de pacificadora entre os hebreus e os romanos, e a eventual ameaça política que ele poderia provocar nesse ambiente permanentemente conturbado. Nosso tema é Jesus Cristo é o mesmo, ontem e hoje e eternamente.
Qual a importância do Cristo para as religiões ontem e hoje? Olha, é uma questão tão significativa essa, né? Porque trata do próprio movimento atemporal de Jesus, né? Então é evidente que ele continua estabelecendo uma importância fundamental para as religiões, é claro, naturalmente, forçosamente, para as religiões cristãs. E é aqui que eu quero destacar naturalmente, né? Ignorando as escolas religiosas não cristãs existentes também atualmente. Então, Jesus, evidente, ele traz para a sociedade contemporânea a sua relevância, sobretudo como fundamentação de um exercício permanente de tolerância, de convivência e de aprimoramento ético-moral, né? Se, evidentemente, nós encontramos Jesus ainda, eu diria, incompreendido, ainda desconhecido sob inúmeras formas, a importância dele como o líder fundamental religioso para o cristianismo transcende a sua figura histórica, evidentemente, se concentrando, sobretudo, nos aspectos da sua divindade, né? E por conta disso mesmo, nós vemos esse trânsito, muitas vezes também mal elaborado, mal compreendido por todas as forças religiosas cristãs que procuram tê-lo como figura central, é claro, mas que procuram elas próprias conviverem de maneira mais ou menos, eu diria, homogênea ante a figura de Jesus na sociedade. Então, os ensinos dele permanecem absolutamente relevantes e fundamentais, vivos ainda em todos, né? Sobretudo dos aspectos religiosos, porque são sempre, evidente, reveladores e absolutamente inspiradores, como sabemos, ó. Sim. Então podemos afirmar que as religiões trabalham a figura do Cristo. As religiões trabalham a figura do Cristo e trabalham também, evidentemente, toda a ideia de construção ético-moral que ele vem representar e, sobretudo, a sua própria natureza divina e aspirações, eu diria, é, post-mortem, que a humanidade procura encontrar até os dias atuais, claro. Porque nós percebemos, às vezes, as religiões, de um modo geral, tendo dificuldades ou limitações para a contextualização histórica. Né? Sem Há dúvida. uma mescla, porque quando você entra no Cristo, você entra para aquilo que vai além do que talvez a história pudesse anotar, narrar, marcar, explicar ou entender. Jesus Cristo é apresentado e difundido pelas religiões na atualidade. Apesar de que muitas vezes as religiões cristãs se apoiam mais numa contextualização judaica do que numa contextualização cristã. Também essa é uma outra realidade. Esse Jesus Cristo que está sendo apresentado e proposto pelas religiões, né, ele consegue dialogar com a sociedade atual, consegue conversar, as religiões estão conseguindo trazer esse Jesus que entende e dialoga com uma perspectiva social, com algo, uma vez que o nosso tema é Jesus Cristo é o mesmo, ontem e hoje e eternamente. Mas Sem esse dúvida. Jesus Cristo chega para a sociedade apresentado pelas religiões. São poucos Sim. na sociedade que vão procurar conhecer o Jesus sem passar pelas religiões. Elas estão conseguindo? Não, Zola, essa é uma questão delicada, né? Agora, é importante ressaltarmos que há na figura de Jesus e na forma com que ela é apresentada pelas religiões um potencial significativamente relevante
de manutenção de um diálogo com a sociedade contemporânea. Isso existe de fato, né? Agora, a eficácia desse diálogo e a maneira com que a própria sociedade o compreende e o aceita é um desafio tremendo, que as próprias religiões estão atualmente se debruçando para encontrar meios, para encontrar os mecanismos de apresentar Jesus, de apresentar os seus preceitos e fundamentações religiosas para uma sociedade cada vez mais diversa e eu diria também cada vez mais relativamente distanciada da religião, eu diria das religiões, não obstante, ainda se debruçando sobre as suas aspirações espirituais, né? Então, nos parece que a religião propriamente dita, essa está encontrando dificuldade em dialogar com a sociedade, não a figura de Jesus ou seus ensinamentos, mas a forma que isso é levado para a sociedade contemporânea, né? Jesus, portanto, pode e deve ser apresentado cada vez mais fortemente para todos, né? Porque ele continua sendo, Zola, lembremos disso, né? Jesus continua sendo uma referência ético-moral para muitos, se eu não diria para todos, né? Uma referência espiritual, continua adaptando-se em termos contextuais para uma sociedade do século XXI, absolutamente tecnológica e absolutamente, eu diria, líquida como a nossa, né? Contextualizar esses ensinamentos de 2000 anos atrás para a nossa realidade contemporânea é um desafio tremendo e requer dos líderes religiosos uma nova forma de trazer a figura de Jesus. Ele vai dizer: eu estarei convosco até os fins dos tempos. Pedro vai dizer: só tu, Senhor, tem as palavras de vida eterna. Jesus, antes de tudo, é universalista. E por seus ensinamentos serem universais, ele vai estar presente em todas as épocas da humanidade. Agora, a maneira com que nós estamos, eu diria, tramitando esse entendimento e aceitando tem sido desafiador. Tem sido desafiador. Tanto que, de um lado, nós vemos um crescimento significativo do islamismo e uma queda, né, dos adeptos do cristianismo. O que talvez a sociedade, fica aqui uma sugestão, né? A sociedade atual poderia olhar mais para Jesus e menos para aqueles que falam e Sobre ele. se arrojam a falar sobre ele. É Estamos verdade. todos repletos de falhas, né? Então, às vezes, a sociedade critica um pouco Jesus, mas na verdade são as criaturas como todos nós que estamos na vida aprendendo falando de Jesus. E É, repleto de falhas. Jesus, é o Cristo. Agora, os cristãos são os cristãos. Edgar, o programa Visão Espírita caminha célere. Nós temos um tempo para mais uma pergunta, para que você faça as suas considerações e eu já deixo aqui avisado que esta conversa continua num próximo programa. O muito bem. Cristo de ontem, da história contada, da trajetória do século I ao século XX, ele se transformou? Ah, sem dúvida, né, Zola? Sem dúvida. E continua se transformando, né? A compreensão do Cristo, ele evolui como uma resposta aos contextos sociais, históricos, teológicos, a própria evolução do pensamento religioso social da humanidade, né? Rapidamente, lembremos, o Cristo do século I era o Messias prometido, né? Depois do século II ao IV, nós vamos ver então os movimentos de perseguição até a glória com a institucionalização do cristianismo como religião fundamental e oficial do Império Romano, não é? Depois nós vamos verificar o Cristo medieval sendo apresentado como juiz e também redentor. Olha as variações aqui, né, nesse panorama histórico. Por fim, nós vamos encontrar o Cristo como a figura central da reforma e da antirreforma e da contra-reforma nos séculos XVI, nos séculos XVII. Começa então numa área
mais moderna, o Cristo do iluminismo do século XIX, que busca de alguma forma ali trazer razão, humanismo, progresso. E por outro lado, é claro, já o Cristo do século XX, que se apresenta para nós como uma universalidade dentro da diversidade cada vez maior existente entre as pessoas. E em todo caso, Zolo, Jesus continua sendo o Cristo do amor, o Cristo da inclusão, o Cristo da espiritualidade pessoal, o Cristo também político-social, sobretudo porque muitos movimentos sociais reclamam as orientações de Jesus. E por último, evidente, o grande Cristo universal, que eu diria ser o Cristo apresentado integralmente no Evangelho de João, portanto, Zola. Edgar, nós te agradecemos por essa conversa agradável, sempre esclarecedora. Nosso reconhecimento ao seu conhecimento, à sua pesquisa, ao seu estudo. 30 segundos para uma mensagem final às nossas telespectadoras e telespectadores. Amigos e amigas que nos assistem aqui no Visão Espírita, Jesus sempre continuará sendo para nós o que sempre foi para todos, o grande libertador das consciências, o grande transformador dos sentimentos. Lembremos disso, portanto. O programa Visão Espírita te convida para participar do próximo. A conversa continua sobre Jesus Cristo. É o mesmo, ontem, hoje e eternamente. E nós esperamos que o Cristo realmente esteja presente nas suas ações, nas suas atitudes, como nós nos esforçamos para que ele esteja nas nossas. Até o próximo programa Visão Espírita. Programa Visão Espírita. Apoio. América Chaves Seguros. Seguro é proteger sua vida e seu patrimônio. Livraria Espírita Verdade e Luz. Desde 1959, divulgando o espiritismo em Ribeirão e região. New Face Centro de Beleza. Há 20 anos trazendo o melhor da beleza para você. E Casa do Açougueiro. O que você procura, aqui tem.